Olá, eu me chamo Roberta Cartagem, sou estudante de jornalismo da Universidade Federal do Pará e bolsista de iniciação científica. Venho mostrar um pouco sobre o meu plano de trabalho, que teve como orientadora a professora doutora Netília Silva dos Anjos Seixas. O plano de trabalho tem como nome Estudos de Meio de Comunicação no Pará, versão 2, pois é uma continuidade do plano de trabalho da bolsista anterior e tem como vínculo o projeto de pesquisa Meios de Comunicação no Pará em Perspectiva Histórica, entre Memórias e Sentidos. O principal objetivo desse plano de trabalho é explorar os meios de comunicação no estado do Pará. É um plano de trabalho bem abrangente, então nós realizamos um direcionamento para as revistas paraenses. E por que estudar as revistas paraenses? Nós observamos que existe uma lacuna de estudo muito grande acerca desses materiais, principalmente se observarmos a importância das memórias que as revistas trazem. As revistas costumam tratar sobre política, sobre moda, sobre sociedade, e são registros de uma época e de um tempo muito importantes para que possamos entender e valorizar esses materiais. Sendo assim, os objetivos específicos foram realizar um levantamento de quais e quantas são as revistas do Estado do Pará em cada acervo disponível para consulta, que foi uma etapa muito importante para que possamos entender quantas revistas estávamos lidando e quais eram essas revistas disponíveis em cada acervo, registrar e catalogar esses materiais em uma planilha e utilizar os dados levantados para compreender as temáticas e contextos inseridos nas revistas. Sendo assim, utilizamos a metodologia majoritariamente exploratória, que nos permitiu fazer um olhar panorâmico acerca das revistas na região, entender de que forma elas eram distribuídas e circuladas. A metodologia documental, que nos permitiu acessar esses materiais, seja por acervos digitais, por digitalização ou de forma presencial. E a metodologia bibliográfica, que nos permitiu trazer autores muito importantes, não só na pesquisa das revistas, assim como na história da mídia no estado do Pará e no Brasil. Sendo assim, um dos nossos resultados foi um grande levantamento de 3 grandes acervos do estado do Pará. Primeiro, da Biblioteca Pública Artuviana, em que fizemos esse levantamento e chegamos ao resultado de 58 títulos de revista e 560 edições. Nós utilizamos o site de obras raras em que essas revistas estavam digitalizadas, as fichas de catalogação e o setor de microfilmagem da biblioteca. Também fizemos o levantamento do Museu da UFPA, em que realizamos não só o levantamento de revistas, mas também de jornais e de almanaques que já foram digitalizados previamente por bolsistas anteriores. Chegamos ao resultado de 18 títulos de revistas, com 139 edições, 19 títulos de jornais, sendo 68 edições, e 5 títulos de almanaques, sendo 5 edições. Por fim, nós consultamos o acervo do professor Clóvis Moraes Rego, que está disponibilizado no Centro de Memória da Amazônia da Universidade Federal do Pará. É um acervo muito novo, pois ele só foi disponibilizado para pesquisa no início do ano de 2023, e é um acervo que ainda está em processo de organização. Então, o acesso a esse material ainda é muito restrito. Por isso, diante da consulta do catálogo desse acervo, nós chegamos ao resultado de 54 títulos de revistas paraenses e ainda não temos a informação de quantas edições de revistas esse acervo tem. Mas nós acessamos de forma presencial as 42 primeiras edições da revista A Semana, que é uma revista muito importante da região. Ela circulou 27 anos e abordava de tudo um pouco, de política, de moda. Então, é uma revista muito importante para que possamos entender um pouco sobre a época. E as 41 edições da Revista Paraense, que também é uma revista muito importante pelo período em que ela é circulada, é o período da Belle Époque amazônica, o auge da economia da borracha, ali no final do século XIX, início do século XX. Então, foram edições muito importantes para que possamos entender um pouco desse material inédito. Como eu falei, as 42 primeiras edições da revista Semana são inéditas, não tem nenhum outro acervo, então eu trouxe essa imagem para podermos observar um pouco sobre como era essa revista Semana. Depois da edição 43, a revista Semana, ela ganhou um novo layout, usa cores, mais fotos, ela ganhou um tamanho menor. Então, essas 42 primeiras edições que eram inéditas são muito importantes para entendermos de que forma essa revista começou e divulgar esse material também. A revista Paraense, por sua vez, é uma revista também muito importante por representar essa efervescência cultural, intelectual, crítica, em que a região amazônica passava. Outro resultado desse plano de trabalho é um artigo feito denominado As Revistas Paraenses no Início do Século XX, de 1901 a 1950,
estudo exploratório e descritivo de 3 grandes acervos, em que fizemos em conjunto com o doutorando Gessé Andrade Santabrista, do PPG-Com da UFPA, e sob orientação da professora Netília. Nós selecionamos as revistas nesse período de 1901 a 1950, dos acervos da Biblioteca Pública Artuviana, do Museu da UFPA e do acervo do professor Clóvis Moraes Rego, e dessas selecionamos 29 revistas para analisarmos por temática: temática agrícola e rural, revista com temática conhecimentos e revista com temática variedades. Esse trabalho foi apresentado no 14º Encontro Nacional de História da Mídia, que ocorreu entre os dias 2 e 4 de agosto de 2023, em Niterói, no Rio de Janeiro, pela Universidade Federal Fluminense. Eu trouxe aqui também algumas imagens para representar cada categoria: Lavoura Paraense na temática agrícola e rural, a revista Terra Imatura de 1938 na categoria conhecimentos, porque era uma revista que exaltava muito o conhecimento, ciência, literatura, e trouxe também a revista Semana, que eu já falei, mas que também está encaixada nessa temática de variedades, porque ela falava sobre política, falava sobre moda, sobre sociedade, de tudo um pouco. Outro artigo que produzimos foi o Panorama das Revistas no Pará, os acervos de Clóvis Moraes Rego e Biblioteca Pública Artuviana, que foi orientado pela professora Netília também. E esse é um trabalho mais abrangente. Nós trabalhamos os séculos XIX, XX e XXI, além de desenvolvermos um perfil de cada acervo, relacionando datas, os números das edições e realizando também um comparativo entre essas duas coleções para que nós possamos observar a complementariedade desses materiais. Também analisamos 41 edições da Revista Paraense, que, como eu disse, é uma revista muito importante para que possamos entender a Belle Époque amazônica nas revistas. Esse trabalho foi apresentado no 46º Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação, na categoria Intercom Júnior. Por fim, podemos considerar que esse é apenas o início de um estudo muito amplo acerca das revistas, então é fundamental dar continuidade a esse estudo e os múltiplos recortes que o estudo das revistas possibilita. Os materiais disponíveis nos acervos das regiões são muito ricos e necessitam ser mais explorados. Sendo assim, estudar, registrar e valorizar a memória que estão nas páginas das revistas paraenses é essencial para que não percamos essas memórias. Muito obrigada, gostaria de agradecer à Universidade Federal do Pará, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e, claro, a minha professora Netília. Muito obrigada.